sussurro do poço. A cidade de Willow Creek nunca foi mais do que um ponto esquecido no mapa, escondida entre colinas e cercada por um rio que parecia sempre correr lento demais. Os moradores gostavam de acreditar que viviam em um lugar pacato, onde nada realmente grave acontecia. Mas no coração da praça principal, havia algo que contradizia essa ilusão. Um poço antigo, fechado com grossas tábuas de madeira e correntes enferrujadas. O poço nunca fora demolido. Havia histórias demais em torno dele. Diziam que antes da fundação da cidade, aquele terreno era um cemitério indígena e que os colonos, ao erguerem suas casas, profanaram os túmulos sem se importar. O poço teria sido cavado por cima de um desses lugares sagrados, como se abrisse uma ferida na terra. Com o tempo, os moradores começaram a notar algo estranho. À noite, quando a praça ficava vazia, vozes ecoavam do fundo do poço. Vozes que chamavam não de forma genérica, mas nominalmente. Mencionavam pessoas que haviam acabado de passar, crianças que voltavam da escola, homens que regressavam da taberna. Quem ouvia com atenção jurava reconhecer sua própria voz sendo repetida, distorcida, como se fosse sugada para dentro da escuridão. Os mais velhos sempre advertiam: nunca pare perto do poço, nunca olhe para dentro dele e, principalmente, nunca vá até lá à noite. Mas regras existem para serem quebradas. Sarah Miller tinha 16 anos e uma curiosidade insaciável. Era filha do dono da mercearia e passava horas lendo sobre mistérios locais em jornais velhos que encontrava no depósito. A história do poço sempre a fascinou, mas ninguém falava sobre o assunto sem mudar de tema rapidamente. Numa noite de verão, depois de uma briga com os pais, Sarah decidiu desafiar os avisos. Saiu escondida de casa, atravessou as ruas silenciosas e parou diante do poço. As correntes tilintaram quando o vento soprou, e ela jurou ouvir alguém chamando. Sarah. A voz era fraca, arrastada, mas clara. Não parecia ameaçadora, apenas desesperada. Quem está aí? Ela sussurrou, ajoelhando-se. O som veio de volta, repetindo exatamente sua frase. Quem está aí? Alguns moradores disseram ter ouvido seus gritos naquela noite. Outros afirmaram que nada se escutou, apenas o ranger metálico das correntes quebrando. O fato é que Sarah nunca voltou para casa. Na manhã seguinte, só havia um lenço dela caído perto do poço. E desde então, quando alguém passava pela praça em silêncio, era possível ouvir a voz de Sarah ecoando do fundo, implorando: me ajude, por favor. Os desaparecimentos não pararam com Sarah. Jovens curiosos, bêbados desafiados por amigos, viajantes sem destino. Todos que ousavam se aproximar do poço à noite desapareciam sem deixar rastro. A prefeitura, desesperada, decidiu selá-lo ainda mais. Reforçou as tábuas, adicionou correntes grossas, construiu uma cerca em volta. Mas nada impedia os sussurros. Pelo contrário, parecia que quanto mais tentavam contê-los, mais altos eles se tornavam. Logo, o medo tomou conta da cidade. Ninguém mais atravessava a praça depois do pôr do sol. As janelas eram fechadas com pressa e as crianças eram proibidas de sair sozinhas. A polícia local nunca encontrou explicações e os relatos dos desaparecidos eram tratados com indiferença nas cidades vizinhas, como se fosse apenas superstição de um povoado atrasado. Assim nasceu o Pacto do Silêncio. Ninguém falava do poço abertamente, mas todos sabiam que ele estava lá, esperando. Décadas se passaram. Willow Creek envelheceu, perdeu habitantes e quase virou uma cidade fantasma. Mas o poço continuava lá, e os ecos também. Thomas Blake, jornalista investigativo, ouviu falar da lenda quando pesquisava histórias sobre cidades amaldiçoadas. Fascinado, decidiu visitar o lugar. Chegou numa tarde fria de outono, e a praça parecia abandonada, exceto por um velho sentado em um banco. O homem o olhou com olhos cansados e disse, antes mesmo que Thomas perguntasse: "Você não devia estar aqui." Thomas sorriu. "Vim por causa do poço." O velho se levantou, apoiando-se numa bengala. "Então já ouviu." "Ouvi histórias, sim, mas quero a verdade." O velho hesitou. Depois murmurou: "A verdade é que eles nunca se vão. Quando o poço chama, não é só sua voz que escuta. São todos os que caíram nele. Eles ficam lá embaixo, presos entre o que chamamos de mundo e aquilo que vem depois." Thomas riu, incrédulo, mas naquela mesma noite decidiu fazer o que tantos antes dele haviam feito: se aproximar. O vento soprava forte, e as correntes tilintavam como sinos desafinados. Thomas acendeu uma lanterna e a apontou para a fenda entre as tábuas. A escuridão parecia absorver a luz, engolindo-a.
Então ouviu. Thomas. O som veio claro, arrastado, como se o chamassem debaixo d'água. Ele congelou. Quem está aí? Perguntou com a voz trêmula. E o poço respondeu, com dezenas de vozes sobrepostas, algumas infantis, outras roucas, todas familiares, repetindo como um coro sufocado. Quem está aí? Quem está aí? O jornalista sentiu o chão tremer levemente, como se algo se movesse nas profundezas. E pela primeira vez em sua carreira, ele recuou. Mas a partir daquela noite, o poço passou a sussurrar o nome dele todas as vezes que ele atravessava a praça. Obcecado, Thomas começou a investigar os registros históricos da cidade. Descobriu que os colonos realmente haviam erguido Willow Creek sobre um cemitério indígena, mas havia algo ainda mais sombrio. O poço não fora apenas uma fonte de água. Ele fora usado como fossa comum durante conflitos sangrentos contra a tribo local. Corpos foram atirados lá, cobertos de cal e esquecidos. E segundo algumas anotações, o último xamã da tribo amaldiçoara o local antes de morrer, prometendo que a terra jamais ficaria em silêncio enquanto os ossos de seus ancestrais fossem perturbados. Thomas percebeu tarde demais que os desaparecidos não apenas sumiam, eles eram tomados pelo eco, absorvidos para se tornarem parte daquele coro eterno. Nas semanas seguintes, o jornalista perdeu o sono. Começou a ouvir sussurros em sua própria casa, mesmo a quilômetros da praça. Primeiro em sonhos, depois em vigília. Sempre a mesma frase, sempre a mesma voz, sempre a mesma promessa. Só mais perto, só mais um passo. Certo dia não resistiu. Saiu de madrugada, atravessou a cidade silenciosa e parou diante do poço. O vento parecia empurrá-lo em direção às tábuas, e os sussurros eram ensurdecedores, como se todos gritassem dentro de sua mente. As correntes enferrujadas estavam frouxas. Bastaria puxar uma. Thomas ergueu a mão. A madeira rangeu. A escuridão se abriu diante dele como uma boca faminta. E então, o que os moradores mais temiam aconteceu. Ele respondeu. Eu estou aqui. O eco devolveu suas palavras, mas dessa vez não veio de baixo. Veio de atrás dele. Thomas se virou devagar, e no reflexo do metal enferrujado viu dezenas de silhuetas imóveis, sem rosto, apenas sombras condensadas. Todas estavam olhando para ele. Ele sentiu mãos invisíveis tocarem seus ombros, e antes que pudesse reagir, foi puxado para a escuridão. Na manhã seguinte, a praça estava vazia. Nenhum sinal do jornalista, apenas sua lanterna caída ao lado do poço, ainda acesa. E naquela noite, os moradores ouviram uma nova voz ecoar junto das demais. Me ajude, por favor. A cidade de Willow Creek resistira a décadas de medo, mas nada podia apagar o peso do poço. Desde o desaparecimento do jornalista Thomas Blake, os sussurros tornaram-se mais fortes, quase agressivos. Já não chamavam apenas pelo nome das pessoas. Agora repetiam frases inteiras, clamando em coro, como se exigissem ser libertados. Os moradores começaram a notar que os ecos não vinham apenas da praça. Às vezes, dentro de casa, quando apagavam as luzes, ouviam uma voz sussurrando atrás da porta, perto da cama, ou mesmo dentro dos espelhos. O pacto de silêncio não funcionava mais. O poço não estava apenas chamando, estava se espalhando. Quando a situação se tornou insuportável, um grupo de moradores decidiu procurar ajuda fora. Encontraram a doutora Evelyn Carter, antropóloga especializada em culturas indígenas esquecidas. Ao ouvir a história, Evelyn não hesitou em viajar até Willow Creek. Ela chegou numa manhã cinzenta de inverno e foi recebida com desconfiança. Mas, ao ver a praça e o poço, sentiu imediatamente a opressão que todos descreviam. Isso não é apenas superstição, murmurou. É uma ferida espiritual aberta. Reuniu alguns documentos e confirmou o que Thomas havia descoberto. O poço fora cavado sobre um antigo cemitério indígena, mas também servira de fossa para corpos de guerra. O xamã da tribo não apenas amaldiçoara a terra, ele selara as almas dos mortos dentro dela, impedindo que descansassem. Evelyn acreditava que havia uma maneira de quebrar o ciclo, um ritual de devolução, em que os restos mortais precisariam ser retirados, purificados e enterrados novamente em solo sagrado. O problema era simples. Ninguém jamais tivera coragem de abrir o poço. Numa noite marcada por lua cheia, Evelyn reuniu alguns voluntários. Entre eles estava Mark Miller, o irmão mais velho de Sarah, que passara a vida ouvindo a voz da irmã ecoar no fundo do poço. Ele aceitou participar sem hesitar. Quando a meia-noite se aproximou,
Eles retiraram as correntes enferrujadas. O som metálico ecoou pela praça, misturando-se com o vento gélido. As tábuas foram arrancadas, uma a uma, revelando uma escuridão úmida. De repente, os sussurros cessaram. O silêncio foi ainda mais assustador que os chamados. Evelyn acendeu velas ao redor da abertura e começou a entoar cânticos na língua ancestral que aprendera com registros antigos. O ar ficou pesado, quase sólido. Então do fundo veio um grito coletivo, como milhares de vozes rasgando o espaço ao mesmo tempo. O poço cuspiu uma rajada de vento gelado, apagando todas as velas. E o que se ergueu de lá não era apenas som. Do interior do poço subiram sombras densas, com formas humanas distorcidas. Rostos sem olhos, bocas abertas em eterno pedido de ajuda. Eles se contorciam, arrastando-se para fora, preenchendo a praça com um frio antinatural. Mark ouviu claramente a voz da irmã. Mark, me ajuda. Ele correu até a borda, tentando enxergar melhor, mas Evelyn o segurou pelo braço. Não são mais eles, disse com firmeza. São ecos, memórias presas. Se você responder, será levado também. Mas era tarde demais. As sombras avançaram, cercando o grupo. Alguns voluntários fugiram em pânico. Evelyn permaneceu firme, recitando as palavras do ritual, enquanto tentava espalhar um pó branco ao redor do poço. As sombras urravam, tentando abafar sua voz. E então algo aconteceu. O chão da praça começou a tremer, rachando em várias direções. O poço parecia se expandir, como se fosse a boca de um monstro tentando engolir a cidade inteira. No meio do caos, Mark tomou uma decisão. Se sua irmã ainda tivesse alguma chance de descanso, ele seria o responsável por garantir isso. Antes que Evelyn pudesse impedir, ele correu e se atirou dentro do poço. O som de seu corpo caindo nunca veio. Apenas um silêncio profundo, seguido de um único sussurro. Obrigado. O chão parou de tremer. As sombras congelaram no ar e, uma a uma, foram sugadas de volta para a escuridão. O poço se fechou sobre si mesmo, como se nunca tivesse existido. Apenas uma rachadura circular ficou marcada no chão da praça. Evelyn caiu de joelhos exausta. Ela sabia que aquilo não era uma vitória completa. Nos dias seguintes, a cidade parecia diferente. O ar estava mais leve, e os sussurros cessaram. Muitos acreditaram que a maldição havia terminado. Mas Evelyn sabia a verdade. À noite, quando todos dormiam, ela ainda ouvia. Não na praça, não no poço que desaparecera, mas dentro dela mesma, a voz de Mark. Me ajude. Ele não fora libertado. Apenas assumira o lugar das vozes, tornando-se parte do eco eterno. Evelyn escreveu em seu diário. A ferida não foi curada, apenas fechada à força. Um dia, a terra vai se abrir novamente. E quando isso acontecer, não serão apenas ecos que sairão. Eles virão buscar quem os abandonou. Anos depois, quando Evelyn já era idosa, morreu em sua casa, sozinha. Os vizinhos que a encontraram disseram que havia marcas de unhas na madeira do chão, como se ela tivesse tentado se segurar enquanto era arrastada para algum lugar invisível. Na parede do quarto, escrita em letras tremidas, havia apenas uma frase. O poço nunca desapareceu, ele apenas mudou de lugar.